Essa mulher aí, nossa, ela falou, você vai voltar? Eu disse, vou voltar com você quer. Queira você queira ou não, eu volto. Eu me convido. Irmãos, muito obrigado pelo carinho e pelo cuidado de vocês. A gente está saindo daqui com boas memórias de vocês. Da alegria com a qual vocês servem a Deus, né? E do carinho com o qual vocês têm nos servido também. Eu me senti servido. Querido, eu gostaria de começar então meu sermão, aproveitar o tempo para ter mais tempo, para não fazer igual pela manhã. Marcos capítulo 15. Vamos ler do versículo, iniciando pelo versículo 21 e vamos até o 41. Marcos capítulo 15, 21, 41. Diz assim a palavra de Deus: obrigaram a Simão Cirene, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava uma epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se as escrituras que diz: com os malfeitores foi contado. O que ia passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, mas assim mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados insultavam. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que aí estavam ouvindo isso diziam: vê, ele chama por Elias. E um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brando, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Pai, glorifica teu nome. Mais uma vez, ensina-nos a tua palavra e transforma o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de começar com uma história. Um jovem de 18 anos de Filipinas, ele tinha uma paixão de perseguir pérolas valiosas. Então ele ia de rio em rio procurando uma pérola, uma pedra preciosa. E uma vez ele foi no rio e ele viu uma luz naquele rio, ele mergulhou naquele lugar e não conseguiu sair em vida. Depois de algum tempo, os bombeiros foram e resgataram ele, mas ele já estava morto. Resgataram seu corpo e o povo triste, o povo abatido, revistando seu corpo, enxergaram a maior das pérolas da história. Pegaram nessa pérola e venderam por um preço muito alto, mas essa pérola valeu a vida dessa pessoa, desse rapaz de 18 anos. Eu queria que você guardasse essa história e lá na frente eu vou explicar para você.
Então, queridos, o versículo 21 de Marcos 15, ele está sendo lido na metade dos seus acontecimentos. Antes disso, Jesus já tinha sido julgado, Jesus já tinha se levantado falsas testemunhas para ser acusado. Depois ele foi julgado por Pilatos. Pilatos não achou culpa nenhuma dele, mas Pilatos tentando agradar a população, porque o povo não queria Jesus. Quem eles queriam? Barrabás. Pilatos tentando agradar a população, mesmo sabendo que Jesus estava sendo julgado de maneira injusta. Era um julgamento forjado, manipulado, as provas tinham sido, as pessoas foram convidadas para vir testemunhar falsamente, e Pilatos sabia que existia uma inveja dos líderes religiosos, dos fariseus especialmente, que se uniram com os herodianos para fazer uma acusação formal contra Cristo. E uma das suas acusações é que Cristo se declarava o rei dos judeus. Não pode? Os judeus já tinham um rei. Naquele período, a Roma era a que estava dominando o território dos judeus. E quem era o rei dos judeus? Augustus. E depois de Augustus, Jesus também estava sendo acusado que ele se declarava filho de Deus. Mas essa expressão filho de Deus também soava como uma ofensa, porque quem era filho de Deus para os romanos? Tibério, o filho de Augusto. Augusto tinha dito que apenas uma pessoa podia ser chamado de filho de Deus, Tibério. E nesse contexto nós temos Pilatos. Pilatos era representante ou embaixador dessas hierarquias romanas lá em Jerusalém. E nesse contexto você vê a liderança religiosa criando uma aliança com os herodianos, a liderança política, para julgarem e matarem Jesus. Então é como se os líderes da igreja batista, líderes da igreja universal, tabernáculo, no templo de Salomão, se reunissem com o PT, criassem uma aliança. Os que gostam do PT estão bravos comigo, ou com o PMDB, ou com o PSDB, e criassem uma aliança falsa, forjada, política com um tom espiritual. Isso é muito poderoso. Quando o assunto é político, ainda coloca um pastor no negócio para ter tom de espiritual, né? Quando os pastores vão se candidatando para ser vereadores e um monte de coisa, né? Vão se rebaixando de sua posição. E eles se juntam para fazer o quê? Para condenar Jesus. E acusações totalmente infundadas. Então, no versículo 21, diz que Jesus já está sendo levado, já foi entregue na mão dos soldados, já cuspiram nele, já bateram nele, e ele já está sendo levado para Gólgota. Eu vou explicar para vocês que lugar é esse. Não deseja ir para Gólgota, meu filho. Por favor, não pegue esse caminho. Pega dele, sentiu, mas não passa em Gólgota. E eles estavam indo para esse lugar, porque era um lugar de execução, era um lugar onde os maiores criminosos da nação eram condenados, era um lugar que existia visibilidade para toda a nação, e os que passavam na rua conseguiam enxergar o que estava acontecendo, e era um lugar de crucificação. E indo para esse lugar, Jesus estava cansado, desgastado de tanto apanhar. Versículo 21 fala que nesse momento estava saindo do campo um homem, Simão, e esse foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Só que quando você olha na Bíblia, Simão, você fala, daí? Simão, daí? Simão é tipo João hoje, né? Você fala, meu amigo é João. Qual dos Joãos? É um nome muito comum, é muito popular na Bíblia. Eu estava contando, preparando o sermão, sobre o Novo Testamento, eu vi mais de 12 Simãos. Qual é esse Simão que carregou a cruz? Só que a Bíblia é muito interessante. Ele fala ao Paulo, ele fala que Paulo de Tarso, ele dá a cidade, ele dá alguma informação para você saber de quem ele está falando. E ele vai dar essa informação aqui: pai de Alexandre e Rufo. Quem é esse Alexandre? Não sabemos. Mas quem é esse Rufo? Sabemos quem é o Rufo. Abra Romanos capítulo 16, versículo 13. E uma irmã, por favor, leia Romanos 16, 13.
Saúde e Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha, amigo de Paulo, crente, e família dele também temente a Deus. A história da igreja vai dizer que esse Simão era africano. Eu fiquei feliz. Quem carregou a cruz de Jesus foi africano, já. Do norte da África. A palavra que aparece é Níger, né, que é mais ou menos a parte do norte da África. E esse homem voltando do campo, em que momento estava acontecendo isso? Às beiras do sábado, do sabá. E ele voltando do campo, encontrou um pepino na vida dele. Você sabe o que significa pepino, né? Sabe, né? Ah, que bom. Pensei que o pessoal do sul que sabe. E o pepino era que ele tinha que carregar uma cruz de Jesus. E que na cabeça dele, essa cruz não era dele. Na verdade, essa cruz era dele, era de todos nós. E o versículo 21, eles estão indo para Gólgota, no lugar da caverna, deram de beber vinho com mirra, que mirra, na verdade, era uma espécie de um... É ópio. Não entendi. Ópio. Ópio. Medrão. Isso, exatamente. Só que ele não podia ser consumido, não era para consumo normal. E deram isso para Jesus beber. Depois lançaram sortes sobre as suas vestes, rasgaram suas vestes, e Jesus ficou sem vestes. Então ele ficou com cueca. Cueca, eu falei cueca. Não falei outra coisa. Tem uns irmãos que eu contei a história aqui, mas não vou contar. E ele ficou com cueca. Ele ficou sem roupa. Tiraram suas roupas, e as cuecas daquela época, né, irmão, eram muito mais seguras, né, do que as de hoje, né? Eram muito mais volumosas do que as de hoje. Então ele fica nessa condição de vulnerabilidade. Se você quisesse ofender um judeu naquela altura, você precisava ou cuspir no rosto dele, ou tirar suas vestes, ou rasgar suas vestes e deixar ele pelado. Hoje ficar pelado é uma coisa tranquila. Ficar pelado, infelizmente, hoje é uma coisa favorável, está tranquilo. Mas naquela época, não. O judeu era conservador com relação às vestes, né? Então, esse caminho todo, Jesus encara a zombaria, cospe na cara dele, batem nele, falam palavras de zombaria contra ele. Eles falam assim, versículo 26, colocaram uma placa sobre o lugar onde ele foi crucificado, e estava escrito: o rei dos judeus. Crucificaram ele não sozinho, mas crucificaram com 2 ladrões, que significa ele era também apenas mais um ladrão. Era mais um criminoso que estava sendo julgado. Eu queria que chamasse sua atenção para 4 coisas, e normalmente são sempre 4 as que eu gosto, porque os batistas gostam de 13, eu gosto de 4, só para contrariar mesmo. São 4 coisas que eu queria chamar sua atenção nessa noite. A primeira é o processo da sua crucificação. Eu não sei, Marcos não nos oferece tantos recursos, porque isso era muito vivo na altura em que ele escreveu. Era muito recente, então ele não se preocupa em oferecer tantos detalhes sobre a crucificação. Mas eu gostaria de ler para vocês uma narração de crucificação daquele período. Diz assim: os pregos, no caso do crucificado, não tinham sido pregados através da palma da mão ou no pulso, mas entre os côlpitos e rádios. Um único grande prego prendia os 2 tornozelos, sobrepondo a madeira. As pernas tinham sido quebradas intencionalmente. Havia crucificados que ficaram pendurados uma semana inteira até enlouquecerem. O sol queimava hora após hora sobre o corpo nu. A dor dos ferimentos feitos pelos pregos não diminuíam. A extensão dos membros causavam câmbria, começando nos braços e viam para o meio do corpo. O torturado podia firmar-se nos pés para diminuir a tensão dos braços por algum tempo, mas isso demandava muito esforço. Logo o corpo cedia novamente. Mais tarde eles tentavam subir de novo o seu corpo, e assim ia, de cima para baixo. Finalmente as pernas fraquejavam, as câmbias atingiam os músculos da respiração,
o agonizante ficava sem ar, caía a pressão sanguínea, diminuía o nível de oxigênio no sangue, aumentava o gás carbônico, a sede se tornava um suplício, o coração batia mais forte, o suor escorria pelo corpo, insetos pousavam sobre as feridas abertas, a temperatura do corpo subia, a irrigação do sangue da cabeça e do coração ficava cada vez mais fraca, até que o coração falhava e a cabeça se inclinava para frente sobre o peito. E os romanos geralmente deixavam os cadáveres pendurados até que as aves de rapina os tivessem devorado. Esse é um dos relatos de como eles crucificavam, como era intenso. Jesus foi crucificado, algumas pessoas pensam que foi na mão, porque se ele fosse crucificado na mão, o corpo, a mão não conseguia segurar o peso do seu corpo. Ele foi crucificado aqui, nessa posição. Um prego nesse lado, outro prego nesse lado e um único prego entre os seus pés. E quando os seus braços ficavam estendidos e os romanos eram sanguinários, eram terríveis com relação à tortura, quando os seus braços ficavam presos e os seus pés presos, isso impedia com que ele respirasse com qualidade. E para respirar ele precisava ajeitar seu corpo para cima. E quando ele ajeitava o corpo para cima, rasgava os seus pés. Era um dualismo entre a dor nas pernas e a dor no braço. E ele lutava para respirar. E esse processo de agonia durou 3 horas. No grego, a palavra que aparece lá é agonizou até a morte. Morreu sufocado. Não conseguia mais respirar. E ele estava lá na cruz, nesse contexto. Nesse mesmo momento, durante esse cenário em que está acontecendo essas coisas, você tem pessoas zombarem, pessoas chamando de rei dos judeus, pessoas insultando, pessoas passando na rua, vendo aquele espetáculo, abanando a cabeça e falando: o cara não falou que ia destruir o templo e em 3 dias ia reedificar de novo? O cara não falou que ele é o rei dos judeus? O cara salvou um monte de pessoas, não consegue salvar, e falavam para ele: desce para que nós tenhamos. Ele já tinha feito tanta coisa. Ele já tinha curado, já tinha libertado as pessoas, já tinha andado em cima das águas, tinha alimentado as pessoas, tinha feito um monte de milagre. E agora estão pedindo mais um milagre. Versículo 33. Termina o processo de zombaria, terminou o processo de crucificação, depois do processo de zombaria, então chega o processo da morte. Como acontece a morte? O texto fala que chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra naquele momento. Não era um simples eclipse da lua e do sol. Não era isso. Era as trevas do pecado da humanidade inteira, aqueles que já tinham morrido, aqueles que estavam vivendo, e nós, todos os nossos pecados naquele dia estavam sobre aquela cruz. A luz fugiu, o sol fugiu, o sol já não se pôs mais, ele estava carregando as densas trevas. Por isso Colossenses capítulo 1, versículo 13 fala assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Nele temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. E as trevas não podiam ser ignoradas. Pilatos não podia apenas dizer: eu vou liberar que ele fosse julgado e crucificado e vou lá tomar um café com a minha esposa. Ninguém podia ignorar o que estava acontecendo naquele dia. As trevas não estavam apenas em Jerusalém. A Bíblia fala sobre toda a terra. Aquele não foi um dia comum, aquele não foi um dia em que as pessoas brincassem, tivessem seus momentos de entretenimento. Aquele foi um dia que mexeu com o coração de todo mundo. Houve trevas sobre toda a terra. E nesse contexto em que houve trevas sobre toda a terra, versículo 34, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isso não é grego nem hebraico, isso é aramaico. É a língua de Maria que ele está falando, é a língua da mãe dele que ele está citando. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Significa: Deus meu, por que me desamparaste? E eles estão ouvindo isso e falam: no hebraico, também não estão entendendo, no grego eles não estão entendendo, é aramaico, eles não entendem o que Jesus falou.
E ele está falando, ele está chamado por Elias. Mas ele está falando para Deus, está dizendo assim: você me abandonou, por que você me abandonou? Parece o Salmos 22, né? Parece o Salmos 22. Eu não sei como você lida com o abandono por alguém que você ama. Eu não sei como você lida com solidão, quando seus filhos que você investiu a vida inteira vão embora viver suas vidas e ninguém mais quer saber de você. Você é alguém que eles jogaram para o escanteio da vida, e eles não querem mais saber, eles ligam no Natal e no Dia das Mães. Como você reage? E Jesus está falando assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero trabalhar duas coisas nessa frase. A primeira, o sofrimento de Jesus na cruz em nosso favor foi físico, ele sofreu na carne, ele sofreu no sangue, foi físico, foi na matéria, ele sofreu nisso, mas também foi espiritual, não foi apenas físico. Nos dois saber que ele apanhou dos pecadores que ele estava salvando. Nos dois saber tudo isso, mas nós temos que entender também que não é apenas um sofrimento físico, é espiritual, é a separação dele com o pai dele. Nós podemos ficar uma semana sem orar. Nós podemos ficar um mês sem ter uma regularidade na meditação diária com Deus. Jesus fala, eu e o Pai somos. Jesus nunca tinha experimentado o abandono de seu pai. Ele não podia viver sem seu pai. Nós somos tão independentes que gostamos de viver sem Deus, gostamos de tomar nossas decisões sem Deus, nós nos achamos os gênios, os maiores pensantes, né? Mas Jesus não. Ele fala: Deus meu, que me abandonaste? Para salvar você, ele teve que lidar com abandono e solidão. Os discípulos fugiram. Pedro, que falou um monte de coisa que ia fazer por Jesus, fugiu. Ele estava sozinho na cruz, sendo zombado pelos sacerdotes, sendo zombado pelos os soldados romanos cruéis, sendo zombado pelas pessoas que passavam, e ele estava morrendo por causa dessas pessoas e por causa de mim e de você. Se você me perguntar qual então vai ser a grande ideia desse sermão, eu queria que você pensasse o seguinte: um Deus santo planejou a morte de um homem inocente para salvar homens pecadores que não entenderam o que estava acontecendo. Quando nós fazemos algo de legal para alguém que nós amamos, nós queremos que ele reconheça o que nós estamos fazendo. Ó, viu o que eu fiz? Lavei a louça, filha. Valoriza, nem qualquer homem que lava a louça, minha filha. Valoriza o que você tem. Então nós gostamos de mostrar nas pessoas do bem que estamos fazendo, né? Mas imagine que você está fazendo algo, você está entregando sua vida para alguém que tanto faz como tanto fez. Não entendeu nada. Isso que estava acontecendo. E ele, no mais completa agonia, no mais completo sofrimento, no ápice do seu sofrimento, ele clama: Pai, por que me desamparaste? Era como se ele viu as costas do pai dele. Ele nunca tinha vivido essa experiência. Versículo 37. Depois dele ser confundido com Elias, porque existia uma crença dos judeus que quando alguém sofresse tinha que clamar por Elias. Elias ia salvar eles. Os judeus eram meio tortos. Como é que eles acreditavam nisso? E aí Jesus, depois disso, versículo 37, dando um grande brado, expirou. Morreu. Não sei, alguns teólogos falam assim, ó, Jesus, ele em carne sofreu, mas seu espírito estava inabalado. Ele é Deus. Mentira. Ele sofreu de maneira integral. Ele sofreu em carne, sofreu no seu espírito também. Não ouça, por mais brilhante que seja o teólogo, ensinar você que o sofrimento de Jesus foi apenas físico. Aliás, toda a biografia de Jesus você percebe que tem uma lição visível e tem uma lição invisível, uma lição espiritual. O véu se rasgou depois que ele morreu. Quando eu falo morreu, irmãos, sabe o que eu estou dizendo? Morreu. Não, tipo assim, quando as pessoas assim, eu falo assim, morreu, as pessoas pensam, não, mas ele é Deus, então. Não, morreu mesmo. Deixou de viver, o coração parou de bater, deixou de pensar, morreu totalmente. Jesus morreu.
Isso mesmo, morreu igual a morrer. Exatamente. He's dead. Faleceu. Ele morreu. Só que quando ele morre, acontece algo que chama a nossa atenção. A primeira coisa é que, antes dele morrer, a terra toda ficou em trevas. E a segunda coisa é que depois que ele morre, o véu do templo se rasga de cima para baixo. Quando você pensa em véu do templo, você pensa nas cortinas da tua casa, né? Meu irmão, você está muito enganada. Você está equivocada, filho. O véu do templo era um material finíssimo, resistente. O véu do templo impedia com que qualquer um pudesse atravessar aquele lugar. Era o lugar do Santo dos Santos. Ninguém podia enxergar aquele lugar. Apenas o sacerdote no Yom Kippur podia entrar naquele dia sagrado para oferecer sacrifício por si mesmo primeiro e depois por outras pessoas. E corria o risco de ser fulminado lá se Deus não achasse aprovado. Por isso ele entrava no Yom Kippur, no dia do Yom Kippur, no dia santo, no lugar santo, com uma corda. E que se ele fosse fulminado, ele podia ser puxado para fora para ser enterrado. E você vê no Antigo Testamento muitos homens sendo fulminados por Deus. Correndo da tarde, não, Deus abriu a terra para o filho, lá embaixo. Ele fechou a terra, não deu direito a velório, ninguém levou flores, ninguém foi lá. Um funeral fantástico. E nesse dia o véu se rasgou. Isso só me diz uma coisa: Anás e Caifás, sumo sacerdote daquela altura, não podia ignorar o que estava acontecendo. A liderança política não podia ignorar o que estava acontecendo, porque o seu ficou em trevas, mas a liderança espiritual também não podia ignorar o que estava acontecendo, porque o véu do templo se rasgou e a ideia do sacerdócio acabou, porque um só era o verdadeiro sacerdote que estava morrendo em nosso favor. Era a oferta aprovada por Deus, o melhor dos sacrifícios, o melhor dos bodes expiatórios. E é muito semelhante com a lei. Na lei você tinha exatamente isso: um animal que era sacrificado e o seu sangue era aspergido, e esse animal não era qualquer animal. Está ouvindo, irmã Lourdes? Se fosse no dia de hoje, é aquela tua cachorrinha. Você entendeu? Não, mas isso é sério. É um animal de estimação, não é qualquer animal. Se fosse qualquer animal, pequei, fiz um monte de pecado, vou lá, entrego um animal fraquinho, que eu não gosto muito. Era um animal precioso para causar dor no seu coração pelo pecado que você estava cometendo e que ela estava pagando pelo teu pecado. E o outro animal era deixado pelo deserto para ir morrer com fome e com sede no deserto. Ele era esses dois animais, abandonado pelos homens para morrer como um moribundo, e ele era o animal que estava sendo degolado na cruz, e seu sangue estava salvando a humanidade inteira. O véu se rasgou. Já não temos mais super crentes, super pastores, super apóstolos, super bispos. Não. Agora apenas um é o super. O nome dele é Jesus Cristo. Já não tem mais sacerdote para você ir lá falar com o sacerdote. Por isso, lá na nossa igreja, quando nós recebemos uma pessoa para fazer aconselhamento, a nossa primeira pergunta: já falou com Deus sobre isso? Você já buscou a Deus? Não busque homens primeiro. Primeiro busque a Deus. Porque eu sou irmão igual a você. Minha responsabilidade é maior que a sua, mas eu não deixei de ser irmão igual a você. Porque Ele é o sumo pastor das nossas vidas. Nós somos pastores auxiliares, meu filho. Pastor presidente é Jesus Cristo. E nós gostávamos de ser pastor auxiliar de Jesus. Já não tinha mais sacerdote que podia representar Jesus. O sacerdote, Hebreus capítulo 7, supremo sumo sacerdote, é Jesus Cristo. Só que nesse cenário todo de dor e de sofrimento, sabe o que está acontecendo? Versículo 39. Um centurião estava lá assistindo tudo. Centurião é um soldado que era líder de 100 outros soldados. Eu não sei como é que é isso na carreira militar, não entendo nada. Não sei se era coronel, se era tenente, não sei. Mas sei que ele era responsável por 100 soldados, por isso a palavra centurião. E ele viu tudo aquilo, ele ficou tão impressionado, e ele falou: realmente, esse era o Filho de Deus. Como é que começa o livro de Marcos? Marcos capítulo 1, versículo 1. Como é que começa?
Deus. Como é que o livro está terminando? Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Um centurião, ele não falou no coração. Ele falou assim, não. Se nós sabemos, é porque ele falou alto, alguém ouviu para escrever. E centurião estava dizendo que Jesus é o Filho de Deus, ele estava contrariando quem? Augustus, César Augusto, Tibério e Pilatos. Olha a encrenca que ele estava arranjando. Se um soldado ouvisse e se fosse falar que ele falou que Jesus é o Filho de Deus, ele seria crucificado também. Mas tem um momento em que a convicção é maior que a conveniência. Por isso eu aprendi isso. Não abra mão de suas convicções por causa de conveniência. Pode ser degolado, mas vive suas convicções. Mostre suas convicções. Não seja manipulado. Não abre mão delas. Aquilo que ele viu, ele falou, não acredito que ninguém está enxergando que esse é o Filho de Deus. Esse não é um cara comum. Esse não é Elias. Esse não é João Batista. Esse não é algum dos profetas. Esse é o Filho de Deus. Isaías 53 fala que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Ele não tinha imagem do qual nós deveríamos o desejar. Eu gostaria de chamar sua atenção para uma poesia. Eu já vou para a parte final do sermão para falar sobre o versículo 40 e 41, do papel das mulheres. Mas eu queria recitar rapidamente uma poesia que chamou muito a minha atenção, do pastor Dr. Sadak Mezek, um americano. Ele declamou essa poesia em 1976 em Detroit, Michigan, e o tema da poesia era That is my king, significa este é o meu rei. Ele falou assim: a Bíblia diz que meu rei é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei da justiça, ele é o rei das eras, ele é o rei dos céus, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este é meu rei. Será que você o conhece? Meu rei é um rei soberano. Não há como medir o tamanho do seu infinito amor, sua força imensurável. Ele é totalmente sincero, ele é eternamente constante, ele é imortal e gracioso, ele é imperialmente poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Será que você conhece meu rei? Ele é o maior fenômeno que cruzou os céus da terra. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a pedra fundamental da civilização. Ele é o incomparável. Não há ninguém antes dele. Ele é a ideia mais elevada da literatura. Ele é a maior personalidade da filosofia. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser o único e suficiente Salvador. Será que você conhece meu rei? Ele me dá forças quando estou fraco. Ele ouve a petição daquele que é tentado e provado. Ele é o Salvador. Ele dá força e sustenta. Ele protege e guia. Ele cura os doentes. Ele limpa os leprosos. Ele perdoa os pecadores. Ele perdoa os devedores. Ele liberta os cativos. Ele defende os fracos. Ele abençoa os jovens. Ele serve ao abatido. Ele se lembra dos anciãos. Ele recompensa o diligente. Ele traz a beleza ao mundo. Será que você conhece meu rei? Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a porta para a libertação, ele é o caminho para a paz, ele é a estrada para a justiça, ele é a direção da verdade, ele é a rota para a santidade, ele é o portão para a glória. Será que você conhece meu rei? Sua vida é incomparável, ele é bondoso, sem limites, sua misericórdia dura para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra me satisfaz, sua graça é suficiente, seu reinado é reto, seu fardo é leve, seu jugo é suave. Como posso descrever meu rei para você? Sim, ele é indescritível, sim, ele é incompreensível. Sim, ele é invencível. Nada pode resistir sua força. Você não pode tirá-lo da sua mente, mas você também não pode tirá-lo do seu redor. Você não pode viver mais do que ele. Sim, você não pode viver sem ele. Os fariseus não o suportavam. Eles descobriram que nada podia fazer para impedir meu rei. Pilatos não encontrou culpa nele. Herodes não pode matá-lo. A morte não pode alcançá-lo. O túmulo não pode segurá-lo. Ele é meu rei. Este é meu rei. Aleluia. Amém. Esse é o nosso rei. Amém.
Agora vamos para o versículo 40 para terminar. Estavam assentadas algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além dessas, muitas outras mulheres que haviam subido com ele para Jerusalém. É impactante e apaixonante como Jesus é carinhoso, doce, gentil. Sabe quem ele está chamando para ser seu testemunho ocular da sua morte, do seu sofrimento, da sua rejeição, da sua morte e sua ressurreição? As mulheres. Você sabe como é que as mulheres eram consideradas? Se eu falar aqui, você fala que eu estou exagerando. As mulheres não tinham valor nenhum para o judeu. Mulher é apenas para fazer filho, para procriar. E filho, homem. E se diga de passagem. Alguns acreditavam que mulheres não tinham alma. Alguns diziam que mulher era um espermatozoide em deficiência. Quando nascia um menino, uma menina, os pais ficavam tristes. Quando nascia um menino, eles agradeciam a Deus. Eles oravam, iam para o templo e falavam: Deus, obrigado porque eu não sou um samaritano e porque eu não sou mulher. Olha o que Jesus está fazendo, está quebrando esse paradigma. Pedro, João, Tiago, que deviam ser os discípulos que iam testemunhar tudo aquilo, não testemunharam. Quem testemunharam foram as mulheres. E a Bíblia não fala apenas isso. Não fala apenas que elas estavam lá assistindo tudo, firmemente, sofrendo, seus corações sendo aquecidos, porque o mestre delas estava morrendo como um criminoso. Mas a Bíblia também fala que eram as mesmas que tinham seguido e servido Jesus desde Galileia. Lá na favela onde Jesus chamou os seus discípulos. Ele não foi na USP chamar os seus discípulos, ele não foi lá na minha faculdade chamar os seus discípulos, ele foi na favela, na Galileia. O pessoal da Galileia não tinha boa fama, você sabia, né? Não tinha boa fama, é a mesma coisa que você falar lá do Jacarezinho, lá no Rio, na favela do Alemão. É lá onde Jesus vai chamar os seus discípulos. E a Bíblia fala que essas mulheres estavam seguindo Jesus desde a Galileia. A Bíblia está dizendo assim, desde o início do ministério de Jesus. E a primeira mulher que é citada é a mais intrigante na história. A ex-prostituta. Aquela que lavou os pés de Jesus Cristo. A primeira que Marcos fala, Maria Madalena. Isso prova que Jesus restaura você e joga os seus pecados no mar do esquecimento. Restaura você e traz você para junto de sua família. Restaura você e faz de você testemunho da obra dele. Como uma prostituta podia ser. Primeiro era mulher, segunda era prostituta. Como ela podia ser testemunha? Foi essa. Por isso a Bíblia fala que Deus usa os fracos para envergonhar os fortes. E é isso que está acontecendo. Minhas irmãs, vocês têm muito valor no ministério de Jesus Cristo. Como uma mulher que entende isso pode fazer coisas que fazem o nome de Jesus ser glorificado. As feministas têm que ouvir isso. Não significa, a única coisa que nós estamos ensinando nas nossas igrejas é que a mulher não tem a responsabilidade do ensino para toda a igreja. Ela não pode ser pastora, mas ela pode ser o que ela quiser na igreja. Inclusive, leia Tito, do capítulo 2, e você vai ver que Paulo vai falar que a mulher tem que ser mestra do bem, ensinar as noivas a serem boas esposas. Então elas podem ser mestras, podem ser discipuladoras, elas podem fazer um monte de coisa. Jesus valorizou isso e elas têm valor. Irmãos, eu não sei como é que vocês entendem. Se não tivesse mulher no ministério de Jesus, no ministério de Jesus seria um fracasso. No ministério de Paulo, se não tivesse mulher, seria um fracasso. Das nossas igrejas que mais contribuem financeiramente para o avanço da obra de Deus são as mulheres. Os homens são agarrados. Então nós precisamos que vocês entendam que Jesus valorizou vocês e fez de vocês testemunhas oculares de sua morte e ressurreição. Eu fico feliz quando vejo as mulheres servindo, tocando no louvor, fazendo a obra de Deus, porque é justamente isso que Jesus está ensinando para nós. Eu gostaria de terminar meu sermão chamando a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, como você lida quando você está passando por algum tipo de sofrimento? Solidão. Quando alguém que você ama, te abandona.
Segunda coisa, eu gostaria que você entendesse o seguinte: por que Jesus foi entregue nas mãos dos soldados romanos como um criminoso condenado à morte? Por quê? Qual o benefício disso? Ele fez isso para nos libertar do abismo da perdição e do tormento do inferno. Segunda questão: por que Jesus foi abandonado? Ele sofreu um abandono temporário do seu Pai. Mas se você não reconhecer a obra de Jesus na sua vida e não se render a Ele, você sofrerá um abandono eterno de Deus. O inferno, o que dói não é o fogo, é o abandono do Criador. E saber que vai ser eterno. Não haverá mais salvação. A hora da salvação é agora. Eu às vezes falo na igreja assim: minha filha, se Jesus não te resolver, ninguém vai conseguir mais. Seu caso é perdido. A hora de tomar uma decisão firme com Jesus é agora. Por que zombaram dele? Qual o benefício disso? Como isso nos traz vitória? A fim de que nós, vis como somos, pudéssemos receber a vida eterna por meio da fé na expiação executada por Ele. Não aconteceu apenas expiação da cruz, mas aconteceu também substituição. Era o nosso lugar. Éramos nós que devíamos estar aí. Mas Ele fez isso por nós. Ele pensava em você e em mim. Por que rasgaram suas vestes? Por que lhe deixaram quase nu? Porque agora nós ganhamos vestes espirituais, as vestes da justiça dele, não da justiça própria, as vestes da santidade. Agora nós somos noivas ataviadas, ornamentadas. Por isso eu tenho você aqui na frente. Eles vão falar. Ornamentada. Por quê? Você não precisa mais ficar nu diante de Deus. Você não precisa mais ficar envergonhado diante de Deus. Porque Ele já ficou. E Ele deu suas vestes para você. Por último, eu gostaria de chamar a sua atenção. E que essas verdades, elas só vão ser vivas se você se comprometer diariamente a seguir o cara que carregou essa cruz. Ele espera que você siga esse caminho, que você pise suas pegadas, que você viva uma vida de renúncia para a glória dele. E toda vez que você resistir contra o pecado, entenda, naquele momento, a glória dele está acontecendo através da sua vida. Ele está sendo glorificado através da sua vida. Toda vez que você resistir com pornografia, com adultério, com mentira, com fofoca, você está causando a glória de Deus. Está valendo a pena ele morrer por causa de você. Abra Tito capítulo 1. Capítulo 2, perdão. Tito capítulo 2, fica entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de todas as boas obras. Feche os olhos, eu gostaria de pedir que uma irmã, representando essas mulheres que testemunharam a obra de Cristo morrendo em nosso favor, pudesse orar. Eu gostaria também que o irmão, testemunhando o centurião, que não teve sua vida como maior. Antes, ele entendeu que a obra de Cristo que estava acontecendo aí era realmente o Filho de Deus. Eu gostaria que 2 irmãos pudessem orar para terminar esse momento. Uma irmã representando essas mulheres, e um irmão representando o corajoso centurião
e presenciou tudo e glorificou a Deus. Senhor Deus e Pai, como é bom ouvir a sua palavra, Deus. Oh Pai, como é bom ter isso fixado em nossos corações. Somos agradecidas, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos agradecidos, ó Deus, por um carinho especial que o Senhor tem com as mulheres. Somos agradecidos porque o Senhor nos deu dons e possamos, ó Deus, trabalhar na sua casa, Pai. Ó Deus, ser com cada mulher dessa igreja, que cada uma possa reconhecer a graça imerecida que recebemos, que possamos ser agradecidas, que possamos estar na sua casa e te servir a cada dia. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pelas bênçãos derramadas, Pai, pelo amor que o Senhor tem demonstrado a cada uma de nós. Obrigado, Deus, pelas nossas famílias. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma capacidade especial de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Obrigada por isso, ó Deus. Por isso, ó Pai, te pedimos para as mulheres dessa igreja e que cada dia mais possamos sentir a sua presença. Obrigada pela palavra que falou fundo aos nossos corações. Leva-nos de volta em paz pelos nossos lares. É em nome de Cristo que nós te pedimos agradecidos. Amém. Agora um irmão representando esse centurião pudesse também nos levar a Deus em oração. Porque o homem que não era discípulo, que não tinha caminhado com Deus, mas a graça também tinha alcançado ele pode testemunhar. Eu gostaria de contar um irmão na Assembleia que possa orar em favor dos homens também. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir a Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu o Seu Espírito Santo para que nós pudéssemos entender cada vez mais da Sua vontade para nós, Senhor. Obrigado porque nós temos aqui, Senhor, pessoas que estão voltadas para estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou diretamente aos nossos corações através do Teu servo, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, o Senhor é nosso sumo sacerdote, Senhor e Rei. Obrigado por isso, Senhor, que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor, pavimentando nossos caminhos para perto de Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos conduzindo cada vez mais, Senhor, que o Senhor possa estar nos usando, Senhor, a ser testemunha, Senhor, de Ti, Senhor, para o mundo, Senhor. Obrigado porque nós temos a certeza da salvação, Senhor. Obrigado porque nós podemos ser tocados pelo Teu Espírito, Senhor, para entender tudo que o Senhor tem falado através da Sua palavra para conosco, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar continuando abençoando a vida do pastor, Senhor, a sua família, Senhor. Que o Senhor possa estar utilizando cada vez mais a vida dele, Senhor. Que ele possa transferir esse conhecimento que tem, a sua desenvoltura, Senhor, o seu amor para contigo, Senhor, em qualquer lugar que ele estiver. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja também, Senhor, agora no novo caminho que nós temos, Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo para mais perto de Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar usando nós como igreja, homens e mulheres, Senhor. Que o Senhor possa estar usando esse corpo, Senhor, para poder levar a palavra de Cristo às outras pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Esteja conosco, Senhor, esteja nos abençoando, Senhor, nessa semana, na nossa jornada, Senhor, que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer em Ti. Nos dá cada vez mais o Seu Espírito, Senhor. Isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos.
Estou saindo muito agradecido e impactado pela comunhão que eu tive com vocês nesse dia. Deus possa abençoar vocês. Obrigado.